E vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Surpresa, esperança e também decepção foram sentimentos expressos pela escolha do Papa Francisco, o primeiro Papa jesuíta e latino-americano. Para falar sobre expectativas sobre o novo Papa no enfrentamento dos atuais desafios da Igreja Católica em todo o mundo, hoje recebemos o filósofo Mário Sérgio Cortella, escritor, mestre e doutor em educação e professor titular da PUC de São Paulo. Professor, muito obrigado. Que bom, obrigado. Por estar conosco. Qual o significado de termos um Papa jesuíta e sul-americano? Olha que coisa especial. Nós tivemos, nesses últimos 40 dias, muitas perplexidades, mas muitas. Primeira delas, a renúncia de um Papa. Coisa que, primeiro, não acontecia já há alguns séculos e, segundo, menos ainda, por razões de profunda livre vontade, como fez Bento XVI. Portanto, uma sucessão papal no século XXI com o Papa anterior vivo, né? Vivo e não necessariamente quieto. Segundo, outra perplexidade. Um conclave em que se falava, né, de vários preferidos, e talvez alguns deles até candidatos lá no topo, e que acabaram não tendo, né, de fato, uma presença decisiva na hora, né, da solução final. Terceiro, a escolha de um Papa que, sendo de fora da Europa, não era nem do norte da África, como foram os não-europeus, nem do Oriente Médio, como já aconteceu, mas um Papa do Novo Mundo. Novo Mundo esse que foi construído nos últimos 500 anos pelos portugueses, espanhóis, europeus, com os jesuítas. Porque a ordem jesuíta nasce no século XVI e vem, né, para o Novo Mundo junto com os colonizadores. Jesuítas esses que tiveram um papel decisivo na capacidade de impedir a escravização indígena na América Latina, e um lugar onde eles viveram e foram expulsos foi na Bacia do Prata. E da Bacia do Prata, isto é, de Buenos Aires, sai não só um Papa que é latino-americano, como, além de tudo, é um jesuíta. Quer dizer, essas perplexidades, elas trazem um ineditismo que, num primeiro momento, encanta bastante, né? Nós estamos encantados, olhando, vendo o novo. O próximo passo é que é mais decisivo. Falando na decisão antes do próximo passo, o que pode ter pesado mais para a escolha do cardeal Bergoglio? Nós falamos no fato de ser jesuíta, latino-americano, tantos católicos nesse continente, a pobreza, ele é uma pessoa com a característica de simplicidade, de trabalho com os pobres, capacidade de comunicação, tem um nível intelectual diferenciado, mas podemos destacar algum conservador, podemos destacar alguma característica que possa ter sido decisiva, definitiva para a decisão do conclave? Eu não tenho dúvida de que o que foi decisivo foi o fato de que em 2005, na eleição de Bento XVI, ele já ter sido colocado como sendo um dos preferidos. Não um dos preferidos na imprensa, não um dos preferidos no povo que falava, mas aquele que só não foi escolhido porque Bento XVI já estava, né, no circuito como cardeal Ratzinger nos últimos 5 anos do pontificado de João Paulo II. Então, ali se fez uma transição, né, em que se buscou acalmar algumas das divergências internas que existem, claro, né, com a colocação de um Papa que era um cardeal que já estava no circuito. O Papa tem tido comportamentos que não são usuais, né? Já começaram usando a limusine, indo de ônibus junto com os cardeais, o telefonema para o jornaleiro dele. Então fica sempre a ideia, o que é isso? É marketing pessoal do Papa? Ele é um homem que sabe que isso repercute e que fortalece algumas características que ele também entende que estão sendo respeitadas e admiradas, né, mundo afora. Mas o que estaria sendo sinalizado como os passos futuros? Eu não acho que o que o cardeal Bergoglio, agora Francisco, esteja fazendo seja, por exemplo, demagógico. Eu digo isso em vários lugares. Se fosse eu, Cortella, fazer, deixar a limusine, não usar o anel de ouro, pegar um de prata, e assistir missa junto com os jardineiros do Vaticano, ia ser demagógico, porque eu não faço isso no meu dia a dia. Mas ele já fazia isso. Ou seja, como ele fazia isso em Buenos Aires,
como ele morava no fundo do Palácio Episcopal, como ele já tinha a prática de andar, né, de transporte público coletivo. Então, isso nele não é demagógico, em mim seria, né, porque seria um fingimento de algo que eu já não fazendo, era para aparecer. Ele sinaliza várias coisas. Ele sinaliza uma escolha por uma igreja com menos fausto e mais vínculo com a população no dia a dia, mas uma igreja que não mexerá, né, nos seus fundamentos básicos em relação à bioética, à presença feminina, à ordenação, né, de leigos casados ou o retorno dos que se separaram para o consumo. Casamento gay, aborto, ele não mexerá. Essas questões polêmicas. Ele já deixou claro antes, ele não precisava ser eleito Papa para deixar clara a postura. Acho que no primeiro ano ele não vai mexer em nada relativo à doutrina, porque ele vai ter tanta coisa para organizar no Vaticano, né? A escolha daqueles que vão gerir o conjunto, a administração de crises no dia a dia. A Europa está em crise, a Europa sustenta parte da Igreja Católica. O que se faz com o resultado dos dossiês que estão no circuito e que ele tem contato, que ele já, claro, sem dúvida, né, nesse momento já leu. Toda essa fase inicial é uma fase muito gostosa de um namoro, de um encantamento grande com a população, com a imprensa, conosco. Tudo é simpático, mas uma hora a festa acaba. E quando a festa acaba, ele vai ter que tomar a decisão, vai ter que decidir quem vai com ele. Enfrentar a cúria. Vai ter que enfrentar de maneira direta. E esse enfrentamento pode parecer estranho quando se fala que alguém numa igreja enfrenta. Mas a igreja é montada por seres humanos que também têm suas posturas, também têm suas divergências. Nem Jesus de Nazaré, com seus 12 apóstolos, conseguiu unanimidade entre eles. Para encerrar, mudou para melhor? Eu não tenho a menor dúvida. Né? Mesmo que isso seja uma questão ligada aos católicos, qualquer um de nós, seja católico ou não, ao olhar, né, a mudança de postura, a escolha de um nome inédito na história como Francisco, que remonta ao século XIII, aquele que, sem dúvida, depois de Jesus de Nazaré, é a mais próxima figura cristã, né, de uma mensagem verdadeira. Por outro lado, a capacidade de comunicação, um pastor, um homem que conhece vários idiomas, que fez doutorado na Alemanha, que domina a teologia, mas é alguém que exerce a sua atividade no dia a dia. Bento XVI era muito bom como teólogo, não era um pastor tão adequado. Né? Agora, Francisco, sem dúvida, né? Além de mais, tem um nome meio simpático. Já, para nós, vira Chico. Né? Como nós fazemos isso. Né? Afetuosamente, né? Claro, afetuosamente e respeitosamente. Em espanhol, Paco. Né? E aí a gente vai. Mas, sem dúvida, para melhor. Muito bom para os católicos, muito bom para quem tem interface com o mundo católico, muito bom para nós no século XXI. Tantas perplexidades, algumas delas deliciosas. Muito obrigada, professor. Uma boa noite. Obrigado.